Olá, espero que esteja tudo bem com vocês e que a paz de Jesus esteja em nossos lares. Jesus falava por parábolas. A proposta da parábola é uma proposta bastante interessante porque tenderia a explicar, naquela época em que Jesus veio a este planeta, tenderia a explicar as coisas de Deus, do universo de Deus e seu reino, e todas as suas manifestações. E se explicava como? Através daquilo que as pessoas já estavam absorvidas, que era a agricultura e toda a sua expressividade. Nós sabemos perfeitamente bem que a natureza nos fala, a natureza nos revela coisas. A natureza, ela expressa algumas emoções que, por mais que essas emoções estejam subentendidas, estejam contidas na própria natureza, de maneira que nós não a percebamos claramente, de uma forma ou de outra ela tenderia a se autoexpressar e com isso sempre nos trazer uma lição. E uma natureza muito bem traduzida por Jesus. E foi traduzida de uma maneira muito amorosa, de uma maneira bastante significativa e representativa, na forma de aula, na forma de lições, na forma de trazer para a prática o seu exercício natural, que é o exercício da espontaneidade daquilo que se sente, que é o amor, que é o acolhimento em relação ao próximo, que é o ato de perdoar, de ser benevolente, de ser paciente. E tudo isso Jesus nos transmitia com vários elementos, não só da natureza, mas com elementos que eram fundamentais na vida de todos ali, como o alqueire, o candeeiro, a candeeira, como no caso de alguns elementos ligados à natureza, como as figueiras, como o trigo, por exemplo, e como o joio também. Então tudo isso eram elementos que Jesus utilizava como recursos para poder explicar o que tinha para explicar através de alguns ensinamentos que eram ensinamentos ligados ao Pai. Percebemos claramente que nos dias atuais, muitas das explicações que também damos para as pessoas, para os nossos alunos, elas são baseadas em exemplificações, parábolas ou metáforas, para que as coisas sejam facilmente assimiladas, absorvidas e transformadas também em experiência. Só que Jesus, ele era um semeador, ele plantava as sementes na mente de cada um, nos corações de cada pessoa, e para ter resultados futuro, e quando nós falamos de futuro, não era um resultado imediato, poderia ser um resultado para daqui a alguns meses, talvez, semanas, meses, pode ser também para daqui a alguns anos, muitos anos, às vezes milhares de anos, que se faria esta colheita. Tanto é que o nosso comportamento atual se difere muito do comportamento que as pessoas tinham na época de Jesus. Então, o nosso tema de hoje, até por falar em parábolas, por falar nesses ensinamentos, é um tema de suma importância, que é o tema do trigo e do joio. É uma parábola. É uma parábola que foi contada através de uma história do trigo e do joio. Então era muito comum Jesus, por exemplo, fazer comparações do trigo e do joio com o reino dos céus. Então o reino dos céus sempre condizia a uma espécie de um terreno a ser cuidado. E nesse terreno, nesse reino dos céus, existiria um senhor da terra, aquele que era o dono daquela terra e aquela pessoa que faria toda a plantação das sementes a serem germinadas no futuro. Só que na parábola do joio e do trigo,
Jesus faz alusão a este homem, que era o dono dessa terra e que tinha os semeeiros, né, as pessoas que plantavam as sementes, e tinha os ceifeiros, né, que eram aquelas pessoas que depois colhiam o resultado das sementes plantadas, que era o próprio trigo em si, vamos supor, né, por exemplo. Só que, à medida em que esse trigo ele foi semeado, a semente foi semeada, e o trigo começou a nascer, muito pequeno, numa bela noite, enquanto todos dormiam por ali, essa plantação ela foi invadida por alguém, ou pode-se dizer por um agente do mal, ou pela maldade em si, e ali foi plantado o joio junto com o trigo. Na manhã seguinte, quando os trabalhadores observaram isso, foram correndo ao dono daquela terra, falar para o dono daquela terra o que havia acontecido a respeito do joio junto com o trigo, e daí eles logo disseram assim: então vamos arrancar o joio imediatamente, para que ele não contagie toda a plantação. Aí o senhor daquela terra disse que não faria isso de jeito nenhum. Nós estaríamos esperando que o joio ele cresça juntamente com o trigo, para que eles amadureçam um pouco mais, aí sim seria arrancado completamente o joio e seria queimado, enquanto que o trigo ele seria arrancado e acondicionado no lugar apropriado para depois tomar o seu destino. Então nós percebemos aí que existiria um formato de um joio e um formato de um trigo. Cada um tinha um propósito diferente. O joio, na realidade, ele chegou ali depois. E à medida em que ele chegou, ele também tinha um propósito. Ele tinha um propósito de tomar conta de todo aquele trigo, para que ele pudesse fazer de conta que também era o trigo. Mas na realidade não, o joio era um mal instalado. O joio, quando muito pequeno, ele se parece muito com o trigo, ele pode ser confundido com o trigo, e é por isso que o dono daquela terra disse que não arrancariam os dois juntos, até pelo fato deles serem muito parecidos, e com isso, consequentemente, poderia se arrancar o joio junto com o trigo, né? Juntos. E poderia se perder muito trigo. E é por isso que ele achou melhor deixar amadurecer um pouco, para que quando os dois tivessem amadurecidos, aí sim saberíamos distinguir o que é um e o que é o outro, né? Agora, vamos parar para pensar o seguinte: quem é o joio? Quem é o dono dessa terra? Quem são as pessoas que estão ali cuidando também dessa terra? As pessoas que estão cuidando da terra, que estão cuidando da plantação, que estão cuidando também das sementes, mesmo aqueles que colhem as sementes, eles poderiam ser considerados até mesmo os anjos do universo, são espíritos do bem que estão ali para dar também a execução de uma proposta que poderia ser feita, aquela proposta de colher e de acolher, e expulsar aquilo que não cabe ao acolhimento, até mesmo porque a energia é completamente diferente. E o trigo ele pode ser todos nós que estamos aqui nesse planeta para cuidar dessa imensa terra que temos também para cuidar, e de que maneira que nós vamos fazer isso, e que sementes que nós vamos plantar e que sementes que nós vamos colher. Então vamos observar o seguinte: em primeiro lugar, à medida em que nós observamos que existia o joio junto com o trigo, colheu-se primeiro o trigo e queimou o trigo, ou seja, ele estava no meio do bem. Existia um mal que estava no meio do bem. Então o mal ele foi afastado, ele foi queimado para que o bem pudesse prosperar, para que o bem pudesse ficar ativo, continuar ativo. Então nós percebemos também que existem duas propostas aí, a proposta do joio e a proposta do trigo. Cada um deles tem a sua missão, tem a sua natureza, a sua razão de ser e de estar. O primeiro deles, que é o joio, ele tem uma natureza inflexível, ele é rígido, ele é tóxico, ele provoca o mal porque ele faz mal organicamente falando, enquanto que o joio ele faz bem. O joio é o trigo, é aquele que nutre, é aquele que é a essência, é aquele que tem um empoderamento mais calcado no empoderamento do bem,
de uma natureza que abastece as pessoas. Por incrível que pareça, o trigo, o pão que é feito do trigo, ele se diz assim, o pão nosso, o que é? É o alimento nosso de cada dia. Quando se fala o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, e logo em seguida, perdoai as nossas ofensas, existe toda uma proposta desse pão nosso. O pão nosso, ele é enriquecedor, porque ele abastece, ele alimenta as pessoas, e quando se faz uma referência ao pão nosso, significa o Espírito que alimenta, que é alimentado constantemente, todos os dias, né? E abastecido também, consequentemente, todos os dias. E isto faz com que nos sintamos mais e mais fortalecidos. Enquanto que o joio, a proposta dele é enfraquecer o bem, é enfraquecer a natureza daquilo que faz bem. É a proposta de envenenar as mentes do trigo, né? Ele alimentar mal a essência do trigo, que é a essência do bem e do pão nosso de cada dia. E à medida em que nós observamos ali no Pai Nosso, esse pão nosso de cada dia, nos dai hoje o quê? E depois, perdoai as nossas ofensas. É o pão nosso de cada dia, nos abastece hoje e sempre, né? Nos traga para essa renovação hoje e sempre. E que também nós possamos, através dessa renovação, perdoar a nós mesmos e perdoar também a quem nos tem ofendido. Ou seja, é o pão nosso que é calcado no amor. Então a proposta do trigo é uma proposta do amor, de abastecer não só o pão que alimenta e que multiplica essa alimentação, mas também de abastecer o nosso espírito. O pão nosso, ele pode representar também muitas das parábolas que nós ouvimos e que nós também, que nos alimenta e que alimenta também o nosso espírito e nos fortalece ainda mais nessa trajetória toda que temos conduzido junto com Jesus, junto com as pessoas que nos acompanham, que também tem uma representação clara de toda a proposta de Jesus, uma vez que nós aperfeiçoamos cada vez o nosso relacionamento, especialmente quando nós expressamos o nosso amor em relação ao próximo. E esta é a proposta do trigo. Observamos também, até alegoricamente, que existiam muitas histórias infantis, né, como a história dos três porquinhos, como que representa também o lobo mau. O lobo mau é o lobo do mal, porque ele tenderia simbolicamente que destruir o bem, mas essa casa do bem ela foi fortalecida, que nós podemos perceber na representação da palha, na representação de varas, na representação de tijolos, enfim, todas aquelas representações, que até que chega um determinado momento em que esta casa ela está fortalecida. Se essa casa for o reino e nós fazermos a comparação, ou seja, quem é o nosso reino? O nosso reino ele está dentro de nós. O reino dos céus, a princípio, ele é construído tijolo por tijolo dentro de nós mesmos. Ele se edifica dentro de nós mesmos e a partir daí nós podemos renascer quantas vezes for necessária para que nós possamos cada vez mais ficar fortalecidos no bem. E a proposta de Jesus era: pratique o bem, não exatamente agora, mas quando você estiver preparado, quando nós estivermos preparados, aí sim nós começaremos a nos fortalecer cada vez mais no bem. Tanto é que hoje nós estamos no mundo de expiação e provas, depois nós vamos para a regeneração e existe todo um processo de transição e a cada etapa vencida, isso nos fortalece cada vez mais e fortalece cada vez mais também a nossa conduta, o nosso pensamento, que automaticamente também fortalece o nosso espírito. Essa terra boa e fértil, ela também pode ser vista e sentida através dos nossos pensamentos. De que maneira que nós pensamos? De que forma que nós pensamos? Como está o nosso pensamento aqui e agora? Os nossos pensamentos, eles são edificantes? Nós buscamos leituras edificantes para fortalecer cada vez mais os nossos pensamentos? Ou continuamos indo atrás de notícias populares, notícias que, ao invés de nos abastecer, nos enfraquecem cada vez mais?
Como nós estamos lidando com esse momento da pandemia? Muitas vezes, quando nós pensávamos em fazer grandes viagens, indo para os Estados Unidos, para outros locais do planeta, nós valorizávamos muito essa questão do ir e vir para determinados lugares. É importante hoje percebermos que nós estamos sentindo saudades de uma simplicidade, que é a simplicidade da rua muito próxima da nossa casa. Aquilo que mais nós sentimos nos apavorar é aquilo que está ajudando a nos fortalecer. Mesmo diante do joio, é o momento de nós podermos resgatar o que temos de melhor para não só oferecer a nós mesmos, mas também para oferecer de melhor o que temos também para as pessoas. Independente das tentativas de contaminações da nossa mente e do nosso espírito, se houver mais contaminações ou tentativas de contaminações, uma vez que nós estejamos fortalecidos na conduta de ser trigo, obviamente que nós daremos muito mais nutrientes a esse solo que nós pisamos cada dia. Que terra abençoada é essa? A terra mais abençoada que tem é aquela terra que nós conseguimos construir. Então que nós possamos fazer dessa terra uma boa terra para as nossas sementes e que possamos fortalecer com sementes cada vez mais saudáveis para que o nosso trigo seja o trigo do bem. Que assim seja, graças a Deus. Muita luz a todos.